Muito bem, jovens. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como estão as coisas? Nós precisamos nos afastar por um período, é necessário, mas não vamos deixar de longe os nossos estudos, né? Então vamos retomar. Vamos continuar de onde nós paramos. Vocês devem lembrar que eu tinha feito com vocês até a aula de número 4, certo? Hoje nós vamos discutir e falar um pouco sobre a aula de número 5. É isso aí, meus queridos, a aula de número 5. Deixa eu te explicar uma coisa para você. Essa aula de número 5 é de extrema importância para você. Você vê isso aqui já tem um tempo. Você viu isso daqui quando você estava no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e agora no primeiro. É uma matéria que serve de base para muitos conteúdos. E depois dela, nós vamos usá-la em dois conteúdos que são de suma importância no ensino médio, que é função exponencial, equação exponencial no caso, e logaritmos. Então, eu preciso muito da sua atenção. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não entendo logaritmos, coisa e tal. E quando eu vou ver, eu mostro lá, passo as propriedades do logaritmo, o cara entende as propriedades. O que ele não entende muito bem é a potenciação. Então, hoje nós vamos falar de potenciação para vocês, certinho? Tranquilo? Então, vamos começar. O lance é o seguinte, o que vem a ser potenciação? Isso aí você já está meio calejado de saber, né? Você já tem uma ideia bem fixa na sua cabeça do que seria potenciação, certo? Mas vamos dar uma olhadinha. Olha só, potenciação. Isso aqui ela sempre vai ser apresentada dessa maneira. Uma base que eu chamei aqui de A base, certo? E um N que é o expoente ou índice, algumas pessoas chamam de índice também, tá? Expoente ou índice. Deixa eu te explicar uma coisa. O expoente, ele mostra para nós quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma, certo? Então, A vai ser multiplicado N vezes por ele mesmo, certinho? Então, por exemplo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, porque está na terceira potência, certo? E assim por diante. Então, toda vez que você tiver um caso de potenciação, você vai pegar essa base e vai multiplicar por ela mesma quantas vezes aquele expoente estiver mandando. Tudo bem? Vou colocar umas situações, alguns exemplos para você entender legal isso daqui. Olha só. 2 à quinta. Quanto vale nossa base aqui? 2, né? E o nosso expoente, 5. Então, isso quer dizer que nós vamos multiplicar a base por ela mesma 5 vezes. Então, observa só como que vai ficar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, 2 à quinta potência nada mais é do que 32. Tudo bem? Tranquilo? Olha outro exemplo aqui. 1/3 elevado à quarta potência. Veja bem, observa só. Normalmente, a potenciação vai vir para você entre parênteses. Vai vir para você entre parênteses aqui. Porque se for uma fração, se não tiver esse parênteses, fica um troço meio duvidoso. Por exemplo, se tiver só aqui, quer dizer que só 1 está elevado à quarta potência. Só o número de cima da fração. O número de cima a gente chama de numerador. Se tivesse o 4 só aqui embaixo, era porque só o denominador, ou seja, o número de baixo, estava elevado à quarta potência. Certo, pessoas? Tudo bem? Então, 1/3 à quarta. Isso aqui vai ser 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, certinho? Beleza? Tudo bem até aqui? Tá conseguindo acompanhar? Dá uma olhadinha no quadro aí até o que a gente fez, vê se você tá acompanhando certinho, tá? Tá conseguindo acompanhar bonitinho com o tio? Tudo bem? Então vamos continuar. Olha só, moçada. Menos 2 ao cubo. Observe que eu coloquei entre parênteses. Daqui a pouquinho você vai entender a função do parênteses nesse esquema. Observando que eu coloquei entre parênteses, olha só o que vai acontecer. Se ele está ao cubo, a potência 3, a gente chama a potência 3 de cubo. Isso aqui quer dizer que o menos 2 vai ser multiplicado menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Observe bem uma situação. Menos vezes menos, mais.
mais vezes menos, menos, certinho? Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Tudo bem? Menos 8. Agora vem uma situação que eu gosto sempre de colocar para frisar para vocês, eu quero muita atenção nesse momento. Nós a vida toda acabamos repetindo algumas coisinhas, por exemplo, como a ideia de que toda base negativa, quando elevada a um expoente par, fica positivo, não é mesmo? Porque você vai multiplicar esse sinal negativo um número par de vezes, né? Então, por exemplo, se for 2, menos vezes menos, mais. Se for 4, o expoente, menos vezes menos, mais, vezes menos, menos, vezes menos, mais de novo, né? Então vai acabar sempre sendo um resultado par. Só que tem um porém que a gente fala e esquece um detalhezinho. A base, se ela for negativa e tiver entre parênteses, o resultado fica positivo, certo? Se não tiver entre parênteses, o resultado não fica positivo porque o sinal não está sendo elevado ao quadrado, certo? Só que em equações a gente sempre substitui como se estivesse dentro de parênteses. Toda vez que eu falo para você de equações, eu já substituo como se aquilo tivesse dentro de parênteses. Mas é bom ficar atento, tá? Tem algumas pegadinhas. Por exemplo, olha só, coloquei um exemplo aqui para vocês assim. Ó, menos 2 ao quadrado. Veja, está entre parênteses. Então, se está entre parênteses, eu estou elevando o sinal também. É menos 2 vezes menos 2. Isso dá 4. Menos com menos mais, né? Tranquilo. Agora, olha só. Aqui neste caso, nós vamos ter o menos 2 ao quadrado também. Só que, o que acontece aqui? O sinal não está elevado. Então você vai multiplicar aqui, esse sinal fica aqui fora, certo? O resultado vai dar menos 4. Entendeu? Beleza? Então, ó, só fica positivo se tiver entre parênteses. Mas a maioria das situações vai estar entre parênteses, então você não precisa se desesperar. Tudo bem até aqui? Você entendeu então como funciona essa primeira parte da ideia de potenciação? Certo? Vou dar uma deixadinha de você olhar mais uma vez para o quadro aí, para ver certinho se você está entendendo tudo bonitinho da maneira que o tio colocou aí para vocês. Dá uma olhadinha. Muito bem, muito bem. Então voltamos agora para as propriedades. Isso aqui é muito importante. Essas propriedades são propriedades operacionais, propriedades operatórias que nós vamos trabalhar no decorrer de tudo que nós estamos vendo aqui, certinho? Os exercícios e coisa e tal. Observa só, pessoal, propriedades. Primeira propriedade aqui, ó. A elevado a P vezes A elevado a Q. É uma multiplicação de duas potências que têm a mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. A gente criou até um bordão para isso, né? Conserva a base, somos expoentes, né? Essa ideia que a gente usa. Conserva a base, somos expoentes. Isso daí é muito importante, tá? Quando a gente estiver vendo a equação exponencial, você vai ver o quanto isso é importante, o quanto essa situação é importante para você, tá bom? Então, quando aparecer para você a ideia de multiplicação de potência de mesma base, sim, conserve a base, somos expoentes. Dá uma olhadinha na propriedade que o tio colocou aqui para você. A elevado a P vezes A elevado a Q. Isso vai ser igual a elevado a P mais Q. A elevado a P mais Q. Por exemplo, observa só, 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Isso é 2 à sétima potência, porque você vai somar esse 3 e esse 4, certo? Então vai ficar 2 à sétima potência. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Outra propriedade. A elevado a P dividido por A elevado a Q. A elevado a P dividido por A elevado a Q. Certinho? Beleza? Olha só, divisão de potência de mesma base. A gente também sempre fala isso, sempre aparece, que é conserva a base e subtrai os expoentes, né? Conserva a base e subtrai os expoentes, mas toma muito cuidado. Subtrair os expoentes seria a ideia de pegar o primeiro expoente menos o segundo expoente, certo? Então, ó, pensa comigo, ó. Primeiro expoente menos o segundo expoente, certo? Tem um menos nessa jogada, tem um sinal de menos aí. Eu até coloquei no exemplo aqui uma situação que costuma dar bastante confusão pro pessoal. Olha só. 2 elevado à quarta, dividido, toda fração é uma divisão, tá? Vamos lembrar disso.
toda fração é uma divisão, dividido por 2 elevado a menos 2, ó, 2 elevado à quarta, dividido por 2 elevado a menos 2, certo? O que nós vamos fazer aqui? 2 elevado à quarta, menos conserva a base, subtrai os expoentes. É o primeiro expoente menos o segundo expoente. Então, ó, 2 à quarta menos, ó, entre parênteses, menos 2, certo? Então vai ser 4 menos menos 2. Menos com menos, mais 4 mais 2 dá 2 à sexta potência, certo? Tudo bem em relação a isso? Vamos lembrar certinho disso, não vamos esquecer? Certeza? Tranquilo? Então tá. Vamos continuar na propriedade. Esta propriedade aqui é muito importante, você vai usar ela muitas vezes fazendo exercício. Sim, muitas e muitas vezes fazendo exercício, certo? Essa propriedade a gente chama de potência de potência. Potência de potência. No caso, olha só, você tem uma base, um expoente e um outro expoente aqui fora do parêntese, certo? Então a gente chama de potência de potência. Como que você faz isso daqui? Bom, você segura a base, mantém a base, não mexe na base, e você multiplica os expoentes. Multiplica os expoentes, certinho? Olha lá. Ó, m vezes n, a elevado a m vezes n. Vou te mostrar um exemplo prático disso. 2 ao cubo ao quadrado. Mantivemos a base e fizemos 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Dá 2 à sexta, certo? Tranquilo, tá entendendo isso aí? Numa boa, mesmo, sem sombra de dúvidas? Então tá. Olha só, gente, muita atenção nisso daqui, muita atenção, ó, atenção. Por que eu coloquei isso? Para você não se confundir em algumas situações. Isso é diferente disso. 2 ao cubo entre parênteses ao quadrado é diferente de 2 elevado a 3 ao quadrado. Tá? Eu vou te mostrar a diferença. Esse caso aqui é potência de potência. Este é um caso de potência de potência. Tranquilo? Tudo bem? Isso é uma potenciação na qual o expoente está elevado a algum índice, certo? Então, são coisas totalmente diferentes. Tanto que isso aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui é 2 à sexta. Isso aqui é 2 elevado a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 pessoas. Então, isso aqui é 2 à nona potência. Então, ó, um cuidado absurdo em relação a isso, por favor. Cuidado, assim, absurdo em relação a isso, certo, pessoas? Beleza, tranquilo? Entenderam essa diferença? É muito importante, dá uma olhadinha. É muito importante você entender essa diferença, certo? Beleza? Outra propriedade muito importante também que a gente vai usar bastante. Observa só, quando você tiver uma multiplicação elevada a um expoente, os termos da multiplicação podem ser escritos de forma separada, ambos elevados ao mesmo expoente. Ó, no caso aqui, A vezes B, ó, próximo item, A vezes B elevado a N, é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Isso aqui não são sinal de menos não, tá? É só para destacar os itens que eu estou colocando das propriedades, tudo bem? Vai que você olha aí, confunde e acha que é um sinal de menos, não é um sinal de menos não. Só uma maneira que eu achei para fazer esse destaque. Então, pessoas, observem só o que vai acontecer. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. As bases são diferentes, não são diferentes essas bases? Completamente. Só que eu posso escrever assim. 2 vezes 3 elevado ao cubo. É a mesma coisa. Bom, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Observa só. 2 ao cubo é 8. 3 ao cubo é 27. É o mesmo resultado de 6 ao cubo. Se você quiser fazer aí, pode fazer para tirar qualquer dúvida, você vai perceber que o resultado é o mesmo, certo? Qualquer coisa, pensa numa situação um pouquinho menor. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4 não é 36? Não seria a mesma coisa de 2 vezes 3 ao quadrado? Colocar num único expoente? Seria a mesma coisa, né? Porque 2 vezes 3 é 6. 6 ao quadrado é 36. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Dá mais uma olhadinha com bastante atenção. Vou deixar você olhando aí. Bom, continuando as nossas propriedades operatórias. Continuando as propriedades operatórias. Se tem para multiplicação, tem para divisão também, ó. A dividido por B elevado a N pode ser escrito como A elevado a N dividido por B elevado a N. Observa bem o exemplo aqui, ó.
16 elevado à sétima potência dividido por 8 elevado à sétima potência. Eu posso colocar 16 dividido por 8, tudo isso elevado à sétima potência. Coloco o mesmo expoente para os dois caras, certo? Isso facilita muito a minha vida, porque 16 dividido por 8 é 2. Então essa resposta fica 2 à sétima, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, que dá 128. Tudo bem? Entendeu isso daí? Numa boa mesmo? Tranquilo? Então são propriedades importantes que nós precisamos saber. Outra coisa, a elevado a zero é igual a 1. Esse a, ele representa qualquer número, só que tem um detalhe, não pode ser o zero. Isso não serve para a base zero. Zero elevado a qualquer coisa é zero, tudo bem? Então, com exceção do zero, todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. Depois eu vou mandar um videozinho mostrando o porquê disso para vocês, tá? Mas eu preciso que você lembre, qualquer coisa elevada a zero é sempre igual a 1, igual a unidade, certinho? Beleza? Olha só. A elevado a um expoente negativo. Tá. O expoente negativo sempre dá uma certa confusãozinha pra gente. Sempre que você tiver uma base e essa base estiver elevada a um expoente negativo, você vai inverter a base. Não confunda inverso com oposto. Inverso de 2 é 1 sobre 2. Oposto de 2 é menos 2, então não confunda inverso com oposto. Você vai inverter a base. Se a sua base é 3, ela fica 1 sobre 3. Se a sua base é 8, fica 1 sobre 8 e assim por diante. Se a sua base é x, fica 1 sobre x. Tudo bem, pessoas? Na paz? Joia? Então, você vai inverter a base. Se a base for uma fração, Paulão, você vai inverter. 2 quintos elevado a um expoente negativo. Você vai inverter a base e aí só depois você vai fazer a potenciação. Então 2 quintos elevado a um expoente negativo vai ficar 5 sobre 2 elevado a esse expoente. Só que aí, quando você inverte a base, o sinal fica positivo. Tudo bem? Ok? Então observa só aqui. A elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Veja bem, o expoente estava negativo, ele fica positivo. É bem simples, olha só. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que 1 nono, certo? Para mim é muito importante que você consiga enxergar que 1 nono é 3 elevado a menos 2. Assim como meio, 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1. Toda fração que tem um umzinho em cima e um número embaixo, é esse número de baixo elevado a menos 1, certo? Toda fração que for desse tipo, você pode lembrar disso. Seria o número de baixo elevado a menos 1, tudo bem? Agora vem uma propriedade que é um tanto quanto, vamos dizer assim, as pessoas têm uma certa dificuldadezinha para enxergar. Observa só, eu fiz até um solzinho aqui, para te lembrar de uma coisa. Eu não gosto de macete, mas esse aqui funcionou bem comigo, então eu espero que talvez funcione bem com vocês também. Se você tem um expoente fracionário, a elevado a b sobre c, uma fração, ó, a elevado a b sobre c. Toda vez que você tem um expoente fracionário, o expoente fracionário determina para você uma radiciação, certo? Nós vamos falar isso de novo quando formos estudar radiciação. Então, o expoente fracionário determina para você uma radiciação, beleza? Então, aqui no caso, observa só. A elevado a b sobre c é a mesma coisa que raiz. O índice da raiz vai ser o c, o número de baixo, e a base fica elevado ao número de cima. Então, o índice da raiz é o denominador, e o expoente que acompanha a base dentro da raiz é o numerador, o número de cima da fração, certo? A gente tem uma brincadeirinha que fala assim, ó, quem está no sol, ó, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra fica no sol. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra fica no sol, certinho? Então, no caso aqui no exemplo que eu coloquei, 5 elevado a 2 terços, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra fica no sol. Com isso, nós ficamos com raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá? Tudo bem? O que é importante disso? O que eu preciso que você lembre é que toda raiz quadrada é o número que está dentro da raiz, o radicando, né, que a gente chama, o número que está dentro da raiz, elevado a meio. Raiz de 2 é 2 elevado a meio.
Raiz de 5 é 5 elevado a meio. Raiz de 8 é 8 elevado a meio e assim por diante. Certinho? Beleza, pessoas? Potenciação é muito importante mesmo. Então, com essa aula de hoje, eu convido vocês a tentar fazer os exercícios conceituais da sua apostila. Então, essa foi a nossa aulinha de número 5, certo? Capítulo 5 da apostila 1, beleza? Em breve nós teremos mais coisinhas sobre isso, ok? Um beijo e um queijo para vocês, até mais!